Olá, meus prezados irmãos, louvado e engrandecido é o nosso Deus por todas as bênçãos que Ele tem concedido a cada um de nós. Nós iremos dar continuidade ao nosso estudo que tem por título A Sacudidura. É o capítulo 33 do novo livro do irmão Ovid Zanella, o livro Como Realmente Ser Feliz, que o título dele hoje é Como Unir as Vontades, a tua e a vontade de Deus. Tem que ser unificada. Para você adquirir este livro, além desse livro, nós temos uma série de folhetos maravilhosos. Folheto Como Ser Realmente Poderoso, um folheto maravilhoso sobre a obra médica missionária, sobre saúde. Também temos um folheto falando sobre o sábado, a guarda do sábado. Um ótimo folheto também falando da mensagem de 1888. Então tem muito material importante no site www.citeapalavra.com.br. Em nosso vídeo do canal Despertai, você vai encontrar o link do site do autor do livro Como Ser Realmente Feliz, do irmão Ovid Zanella. Também você pode encontrar ele no Facebook, no Instagram, e você pode entrar em contato com o irmão Ovid Zanella, pedir o seu livro, adquirir seus folhetos maravilhosos. Esses livros, esses folhetos do irmão Ovid Zanella, desde 2002, 2003, que eu venho distribuindo esses folhetos maravilhosos. Uma mensagem não tem igual em nosso país, no Brasil. Eu desconheço completamente qualquer movimento que trate do assunto da mensagem de 1888 como o livro Como Ser Realmente Feliz. Você vai encontrar vários livros, palestras, falando do que aconteceu em 1888. Falando da história de 1888. Agora, para mostrar o que é a mensagem de 1888, o que é realmente o como, você vai encontrar somente nesse livro Como Ser Realmente Feliz. Ou então no livro Comentário de Gálatas, Lições de Fé, Concerto Eterno, Cristo e Sua Justiça, Comentário de Romanos. Aí sim, mas a não ser o conteúdo dessa mensagem de 1888, você vai encontrar nesse maravilhoso livro, certo? O conteúdo da mensagem. Às vezes nós vamos falar sobre justificação pela fé. Você está falando de uma forma técnica, mas a maioria das mensagens não é mostrando a mensagem, o que realmente é a mensagem de 1888. Nós iremos dar continuidade lendo o capítulo 33 do novo livro. E nós iremos iniciar com um subtítulo que diz assim: A batalha travada na Igreja Adventista do Sétimo Dia está descrita nestas palavras. Aí é que nós iremos ler o livro Testemunhos para Ministro, página 407. Mas antes de nós lermos esse livro, darmos continuidade, nós iremos fazer a oração, pedir as bênçãos do Senhor. Oremos então. Senhor nosso Deus, obrigado por tudo, pelas tuas bênçãos de mais uma vez estarmos aqui para apresentar a tua palavra. Queremos dar continuidade ao tema da mensagem A Sacudidura, baseado no livro Como Ser Realmente Feliz. Que o Senhor, segundo a sua graça, venha despertar-nos e que possamos lançar mão, Senhor, dessa mensagem, para que assim possa ocorrer, Senhor, o verdadeiro reavivamento entre nós, adventistas do sétimo dia, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Pois bem, meus irmãos, paz e graças, iremos dar continuidade ao avançar a obra do povo de Deus com santificada e irresistível energia, implantando na igreja o estandarte da justiça de Cristo, movida por um poder que vem do trono de Deus, tornar-se-á a grande controvérsia cada vez mais forte.
e se tornará cada vez mais determinada. Mente se aparelhará contra mente, plano contra plano, princípios de origem celestial contra princípios de Satanás. Então nós iremos ver, estamos analisando que a batalha entre nós, entre o povo adventista do sétimo dia, já se iniciou, e a palavra do Senhor, a nossa profetisa, no livro Testemunhos para Ministro 407, antecipou em nos mostrar como seria essa batalha. Entre o povo de Deus há dois grupos, está se desenvolvendo dois grupos. Mente contra mentes, ideias ímpias do diabo contra ideias de Deus. Planos de origem celeste contra planos de origem satânico. Doutrinas falsas. Nós sabemos que os jesuítas hoje já estão entre nós desde muitos anos. Hoje a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia é conduzida pela Igreja Católica, pelos jesuítas. Então, mente contra mente, é plano contra planos. Hoje nós temos um movimento que já está quase completamente estabelecido entre nós. O movimento de mulheres sendo pastoras, né? Mulheres assumindo o papel do homem, de líder, de pastores, batizando, realizando todos os ritos que um sacerdote deveria realizar. Então hoje a liderança dessa igreja trouxe o paganismo, né? Trouxe sacerdotisas, trouxe um ministério que Deus abomina, que Deus nunca intencionou trazer para o seu meio, para o seu povo. Mas a nova teologia, a falsa, uma liderança ímpia, certo? Que está lá em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 204, né? Então vem mostrando que a batalha está travando. Mente contra mente, plano contra planos. Durante esta batalha entre os dois partidos, desenvolve-se mais acirradamente a sacudidura. Separam-se os que desejam ser fiéis a Deus dos que levantam a tocha da falsa profecia acesa na infernal tocha de Satanás. Testemunhos para Ministro 409. Ellen G. White nos mostra que a tocha do Satanás, a falsa profecia, seria acesa no púlpito adventista do sétimo dia. Ordenação de mulheres. Enfim, o domingo será pregado nos púlpitos da Igreja Adventista do sétimo dia. O que vai impedir disso acontecer? Nada. A cada dia que passa, a liderança, junto com o seu movimento, está descendo a senda do inimigo. Não adianta você me dizer que pastor Ted Wilson, pastor fulano de tal, pastor fulano de tal, isso não adianta. A palavra de Deus diz lá em Testemunhos Seletos, volume 2, página 64 em diante, que o principal homem da igreja adventista do sétimo dia será o primeiro a receber as pragas, a receber as 7 últimas pragas. Falar é uma coisa, praticar e viver é outra. Nós olhamos, eu não acredito que a maioria desses homens que se dizem que prega a verdade presente, as mulheres com cabelinho parecendo um cabelinho de homem, tosquiado, cabelinho curto, de calça, sobrancelhinha toda fininha, parecendo sobrancelhinha de gay, né? São as esposas desses homens. Mas a palavra de Deus diz que tu não sabe dominar a tua casa, tu não deve estar na frente da obra de Deus, pregando. Eu fico pasmo em olhar esses homens que se dizem da verdade presente, enquanto está tudo desmantelado. Certo? São homens covardes, homens frouxos que não têm coragem de se impor, de impor ali, de mostrar a verdade e falar, é desse jeito que tem que ser. Ou então chegar e dizer, olha, meu filho é ímpio, minha esposa é ímpia, não aceita a mensagem,
Só eu sou da verdade presente. Ponto, acabou. Seria fácil, né? Muito fácil. Então, a falsa profecia do Satanás será acesa dentro dos púlpitos de nossa igreja. Como serão tratados os vitoriosos? O capítulo do livro faz a pergunta. O autor continua: considere o aviso profético que Jesus nos deu em Marcos 13, versos 9. Mas fique atento por vós mesmo, porque eles vos entregarão aos conselhos, e nas suas sinagogas sereis açoitados. Também em Mateus 10, versos 17. Mas cuidado com os homens, porque vos entregarão aos concílios, comissão da igreja, e vos açoitarão nas suas sinagogas. Essa profecia de Jesus já se cumpriu no passado? Sim, já. Terá porventura outro cumprimento no futuro? O autor pergunta. Encontramos resposta em Marcos capítulo 13, versos 10. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Fecha aspas. O evangelho já foi pregado a todas as nações. A todas as nações? Pergunta. Não. Então, muito embora tenha havido perseguições religiosas no passado, essa profecia de Jesus refere-se também a um fato futuro. E Mateus capítulo 10, versos 23, igualmente situa essa perseguição na proximidade da volta de Jesus, pois nele se lê, abre aspas, quando porém vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Fecha aspas. A palavra original que nos textos acima foi traduzido por conselho ou concílio é sinédrios. Ora, como se chama um sinédrio ou concílio local que julga, entre parênteses, tribunal, os casos visando disciplinar os membros de uma comunidade religiosa da igreja? Comissão da igreja. E como sinagoga é sinônimo de igreja local que frequentamos, conclui-se que Jesus, de antemão, avisou que os que lhes fossem fiéis seriam repreendidos pela própria comissão de sua igreja e açoitados como expulso do rol de membros com calúnias, mentiras, injustiças, deboches, difamações, radicalizações, maus tratos e etc. Aprofundemos-nos mais nesse tópico. Consideremos algo mais relativo em Mateus capítulo 24, versos 48 a 49. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarda a vir, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões, com a boca o mau servo declara, Jesus breve virá. Entretanto, por não manifestar interesse, urgência e zelo em dominar o próprio ego pela fé com seus atos, afirma, meu senhor tarda a vir. E o mau servo passa a comer e beber com os bêbados. Aqui denuncia-se a busca do prazer mundano e o envolvimento com o ecumenismo que se originou em Roma. É o que hoje a maior parte, quase a totalidade do povo de Deus está fazendo. Se unindo nos concílios ecumênicos, se unindo com Roma, voltando de onde veio. Por quê? No verão de 1844, o pastor Carlos Fichte disse, pregou a segunda mensagem angélica, sai de lá, povo meu. E ali saiu um pequeno remanescente. Certo? Um pequeno remanescente. Mas hoje, a nossa igreja, a nossa liderança, diz Ellen G. White em Parábola de Jesus, 316, e Serviço Cristão, página 38, que a nossa igreja está voltando de novo para o Egito, voltando de onde veio, para o mundanismo e o ecumenismo. Sim, hoje é difícil distinguir um adventista do sétimo dia.
A não ser se você olhar ele com a camisa do Caleb. Além disso, você não sabe se é um adventista do sétimo dia. Certo? Porque nós estamos passando por uma crise terrível, crise de identidade. Então, o ecumenismo está dentro de nossa igreja, os jesuítas estão dominando a nossa igreja, é eles que estão liderando a associação geral, as associações, são os jesuítas. E ele também espanca os seus irmãos servos prudentes com a difamações, calúnia, injustiça, mentira, deboche, perseguições, etc. Se ele não estivesse autoridade, ou seja, o mau servo não tivesse autoridade eclesiástica, o espancamento poderia continuar? Ora, se não a estivesse exercendo, ele mesmo seria incontinente, disciplinado. Sim, amigo, a terrível perseguição final, o açoitamento, o espancamento dos que desejam ser fiéis, inicia-se mesmo dentro das próprias fileiras da igreja, do Deus vivo, nesses últimos dias, provida pela sua própria administração. Mas por quê? Porque a administração se apostatou, está apostatada a administração de todas as nossas igrejas estão apostatadas, todas. Começando pela apostasia da associação geral, que Ellen G. White e a palavra de Deus chama de cães mudos que não sabem ladrar, que não querem ladrar. São cães mudos, cães gulosos, cães perversos. Continuemos. Temos assim que a profecia nos está informando que os mais ferrenhos perseguidores, os piores inimigos, os mais cruéis caluniadores dos que estiverem lutando para ser fiéis e obedientes ao Senhor pela fé, serão os que estarão fazendo parte da administração da igreja nos dias finais, antecedentes à volta do nosso Senhor. Lamentavelmente, existe esta terrível realidade. Se uma igreja e sua administração forem infiéis, o mundo as perseguirá. Se a administração for infiel, ela mesma perseguirá os fiéis em seu meio. Ou seja, analisemos bem uma coisa. Quando Jesus Cristo levantou a igreja cristã, levantou os discípulos e ali ele iniciou um novo movimento, esse movimento era perseguido. Paulo era perseguido, Pedro era perseguido, Timóteo era perseguido, Tiago era perseguido, todos eles eram perseguidos. E todos eles se tornaram mártires, por causa da verdade. Mas após a morte desses pioneiros, na era cristã, após eles terem morrido, descido ao pó da terra, novos líderes surgiram. Esses novos líderes começaram agora a se unir com Roma, buscar conselho de Roma, receber o maná de Roma. Então eles agora passaram a perseguir os membros de sua própria comunidade. E aí se transformou na Igreja Católica Apostólica Romana, em uma prostituta. Então hoje está acontecendo o mesmo entre nós. Adventista sétimo dia. Então, a Igreja Adventista sétimo dia, que um dia já foi perseguida, hoje ela está perseguindo os seus, de dentro, os seus fiéis. Por quê? Hoje nós temos o remanescente dentro da Igreja Adventista do sétimo dia, o remanescente. Eu estava lendo hoje a Meditação Maranata, a página 211, interessante. Leiamos. A visão de Zacarias, relativa a Josué e o anjo, aplica-se com força particular às experiências do povo de Deus no remate do grande dia da expiação. Olha só, a igreja remanescente será levada à grande prova e aflição. Olha só, a igreja remanescente será levada à grande prova e aflição. Essa igreja remanescente aqui não é igreja organizacional, não é esse mundão aí de adventista. Isso aqui me chamou a atenção. Continuemos.
Olha quem é a igreja remanescente. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Sentirão a ira do dragão e suas hostes. Olha só, quem é a igreja remanescente? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Ellen G. White, que olhando para o futuro e viu que a igreja remanescente seria perseguida. E ela diz, a igreja remanescente são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, não aqueles que dizem que para guardar. Ela diz, aqueles que guardam. Isso aqui não está, isso aqui nós olhamos hoje para a igreja, não representa a igreja Adventista Sétimo Dia, na sua totalidade, na sua forma organizacional, não é a igreja remanescente. Nunca, ela um dia já foi, mas hoje não é mais. Da mesma forma como Israel, quando Deus tirou eles do Egito, ali, Deus tirou um povo santo, era o povo remanescente. Mas nos dias de Cristo, a igreja de Israel tinha um remanescente dentro dela, certo? O sinédrio, aquele movimento todo não era o remanescente de Deus, de forma nenhuma. Nós olhamos nos dias de Neemias e Esdras, o povo que foi levado cativo para a Babilônia, a maioria, eles não quiseram sair mais de Babilônia. Mas somente o remanescente saiu de Babilônia e foi reconstruir os muros de Jerusalém, que representou ali a lei de Deus, a doutrina, os princípios fundamentais. Então hoje, a igreja adventista sétimo dia, ela tem o remanescente. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra ao restante de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e tem um testemunho de Jesus. Então hoje a igreja adventista, ela tem o remanescente. Mas nem todos aqueles que se dizem da verdade presente é remanescente. Certo? Continuemos. Satanás conta o mundo como súdito seu. Ele adquiriu domínio sobre as igrejas apóstatas. Aqui está, porém, um pequeno grupo que lhes resiste à supremacia. Ou seja, o remanescente de Deus é chamado de um pequeno grupo, olha só. Vamos prestar atenção aos detalhes da leitura, né? E lá em Testemunhos Seletos, volume 2, Ellen G. White chama de a pequena horte que permanece na luz. E ele chora e geme pelas abominações que se cometem dentro da igreja. Certo? Então nós temos a igreja e a pequena horte. Nós temos a igreja e o remanescente dentro da igreja. Certo? Esse remanescente de Deus, que Deus está levantando hoje, dando uma mensagem de 1888, a proclamar essa mensagem, a ministrar essa palavra. Ellen G. White diz lá em Testemunho para Ministros, página 107, que Deus chamaria homens do arado, homens simples, e Deus iria confundir os sábios, né, com a loucura dos simples. Então, aqui está, porém, um pequeno grupo que lhe resiste à supremacia. Caso os pudesse desarraigar da terra, completo seria o seu triunfo, como se influenciou as nações pagãs para destruir Israel. Ou seja, essa pequena horte aqui, que o diabo está perseguindo hoje, está querendo destruir. Por quê? Porque essa pequena horte é que está ainda permitindo, certo, que este povo não seja destruído. Se não fosse pelo remanescente de Israel, o remanescente santo, Israel já seria como Sodoma e Gomorra. Ou seja, se não fosse por causa desse remanescente dentro da igreja adventista sétimo dia, a igreja adventista sétimo dia, ela na sua totalidade, completamente já teria se tornado como Sodoma e Gomorra. Certo? Essa liderança já teria se tornado como Sodoma e Gomorra. Mas é por causa desse remanescente que está mantendo a luz, a tocha de Deus dentro dessa igreja, que essa liderança, com toda essa membresia, ainda não se tornar Babilônia, retornar à Babilônia, certo? Porque um dia isso vai acontecer. Irão proclamar o domingo do púlpito da igreja, mas é por causa do remanescente, certo? Da misericórdia de Deus. Diz mais: e assim em próximo futuro,
há de incitar os ímpios poderes da terra para destruir o povo de Deus. Que povo de Deus é esse? O remanescente. De todos será exigido que preste obediência aos editos humanos, em violação à lei divina. Os que forem fiéis a Deus e ao dever serão ameaçados, denunciados, proscritos, serão traídos até pelos pais, irmãos e parentes e amigos. O povo de Deus suspira e geme pelas abominações cometidas na terra. Com lágrimas adverte os ímpios de seu perigo em pisar a pé a lei divina. E com indescritível pesar humilham-se perante o Senhor por causa de suas próprias transgressões. Enquanto Satanás instava com suas acusações, santos anjos invisíveis passavam para cá e para lá, colocando sobre eles o selo do Deus vivo. Então esses remanescentes de Deus, eles estarão hoje chorando e gemendo pelas abominações que se cometem dentro da igreja. Continuemos então com o nosso estudo. Quando ocorre a perseguição e quem são os perseguidos? Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Estamos aqui respondendo a última pergunta. Quem são os perseguidos? Aqui diz: todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 12. Ela pergunta: por que é, pois, que a perseguição em grande parte parece adormentada? Ela responde: a única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo e, portanto, não suscita oposição ao mundo. A religião que em nosso tempo prevalece não é do caráter puro e santo que assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e seus apóstolos. É unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado, por serem as grandes verdades da palavra de Deus tão indiferentemente consideradas, por haver tão pouca piedade vital na igreja, que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo. Ela aqui vem mostrando por que não há perseguição, porque ela diz que a igreja se conformou com a norma do mundo, se conformou com o mundanismo. E ela não levanta a oposição de Roma, ela não levanta a oposição do Estado, ela não levanta a oposição das igrejas filhas de Babilônia, ela não está levantando a oposição dessas entidades, mas ela está perseguindo aqueles que estão dentro dela por causa da verdade. Agora vamos responder à primeira pergunta. Haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva e o espírito de opressão reaviverá, reacendendo-se a fogueira da perseguição. Então, quando e somente quando, certo, vai acontecer uma perseguição? Quando é que a lei dominical vai aparecer? Quando que a lei dominical vai aparecer? Irmãos, nesses últimos dias, eu tenho visto e ouvido falar muito sobre a lei dominical. As pessoas dizendo que a vacina é a lei dominical, que a vacina é o começo da lei dominical, certo? E a vacina e o estado tal é a lei dominical. Ellen G. White diz bem aqui que a lei dominical, que a perseguição que tanto o povo de Deus está esperando de Roma, do Estado, dos Estados Unidos, só vai acontecer quando ocorrer o quê? Um reavivamento da fé primitiva. Quando ocorrer esse reavivamento da fé primitiva, os fogos da perseguição se reacenderão de novo. Somente então, enquanto não acontecer um reavivamento entre nós, o verdadeiro reavivamento, um reavivamento que traga reforma, uma completa reforma e a reforma verdadeira. Quando esse reavivamento, quando o povo de Deus lança a mão do que Deus está derramando sobre nós, que é a chuva temporã, quando nós lançarmos a mão da mensagem de 1888,
quando obter a vitória sobre o diabo, a carne e o mundo, quando não haver mais nenhum cascalho de pecado em nós, aí sim, nesse momento, Satanás vai despertar a lei dominical. Satanás vai despertar uma perseguição em todos os países do mundo. Satanás vai reavivar as perseguições que aconteceu na Idade Média, nos dias dos apóstolos, nos dias dos profetas. Toda aquela ira do diabo vai desabar sobre o remanescente povo de Deus. Certo? Mas enquanto não acontecer esse reavivamento, enquanto não despertarmos como povo para lançarmos mão da mensagem de 88, enquanto não compreendermos a urgência da purificação do santuário celestial, coronavírus vem, coronavírus vai haver outras pandemias, vai haver fomes, mas a lei dominical não será despertada, não será assinada nos Estados Unidos da América. Porque Satanás está esperando por isso. É a última cartada do diabo para fazer com que o povo de Deus blasfeme completamente do nome de Deus. É a lei dominical. Então, quando Satanás agora ver que o povo de Deus venceu completamente o mundo, venceu sua própria carne, seu ego, sua natureza pecaminosa, quando ele observar que vê que um remanescente consegue viver sem cometer pecado, ele irá-se de tal forma, irá despertar essa lei dominical para fazer com que o povo de Deus blasfeme diante do santo nome de Deus. Meus irmãos, nós iremos encerrar, agradecer a Deus por tudo que tem feito a nós. Oremos ao Senhor então. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai querido, por essa mensagem, por este tema tão importante, falando sobre essa sacudidura. E que possamos, Senhor Deus, permanecer fiéis e firmes na Tua Palavra. E se não somos, que o Senhor venha nos ajudar a sermos fiéis e firmes à Tua Palavra. Até o fim, Senhor, em nome de Jesus. Amém.